Bom dia, terceiro! Como é que vocês estão, meus anjos? Tudo bem com vocês? Olhem só, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? De onde nós paramos. Se quiserem acompanhar com o livro, será maravilhoso, porque vocês vão entender ainda mais, vão poder assimilar melhor e vai ver se tia tá falando a verdade ou se não. Brincadeiras à parte, vamos lá, não é isso? Meu amor, meus amores, vamos para a página 31, tá bom? A gente vai agora aprender quais são as atividades econômicas e os seus produtos, certo? Olha só, eu colocou até aqui para que vocês possam ver e entender melhor, tá? Olha só, no setor, ou melhor, nas atividades econômicas, nós temos a geografia divide justamente em 3 etapas: primário, secundário e terciário, certo? São divididas em 3 etapas e cada uma delas tem as atividades relacionadas de acordo com essa organização, tá? Por exemplo, no setor primário, como aqui eu coloquei, temos o primário é como se fosse o primeiro, segundo e terceiro, certo? O primário nós temos a agricultura, a matéria-prima. Na agricultura estamos falando justamente do trabalho do campo, estamos falando da agricultura familiar e tantas outras. Então isso entra atividades econômicas, a agricultura, a plantação, a colheita, a matéria-prima, que seriam tantos outros, é um leque de matéria-prima, porque a matéria-prima é por meio da matéria-prima que nós conseguimos ter nossas necessidades cumpridas, vamos dizer assim. No caso da secundária, que seria secundária, tia? Secundária está relacionada exatamente com a indústria. Por exemplo, esse produto aqui, digamos que eu trabalhe no campo e tenha um plantio de algodão, tá? Então, se eu estou trabalhando no campo e eu tenho um plantio, seja do que for, como a pecuária, a agricultura, mas tenha, por exemplo, a do campo, que seria o plantio de algodão. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com a atividade primária. Quando eu vou para a secundária, a gente vai falar sobre indústrias. Se eu planto algodão, eu vou vender para uma indústria. Essa indústria, ela vai poder trabalhar com esse algodão. E na indústria, que ela está pegando esse material in natura, assim, o material, a matéria-prima, ela vai transformar em objetos, investimentos, o que for, tá? A agricultura, ou melhor, a indústria, ela trabalha com a agricultura, mas no caso da indústria, nós vamos falar de atividades econômicas que estão relacionadas à indústria e ao comércio. A indústria fabrica, então, portanto, se ela está fabricando, a atividade dela é secundária, certo? Essa atividade aqui é secundária. Estamos falando de indústrias, para melhor vocês assimilarem. Por fim, nós temos o terciário. Terciário são todos os serviços prestados. Aí entram o quê? Atividades como a enfermagem, o professor, o comércio. São essas atividades que são chamadas de terciária. Comércio e serviços. Por exemplo, voltando lá para o algodão. Se eu tenho um plantio de algodão, se eu trabalho, se eu estou cultivando algodão ou qualquer outro tipo de plantação, a gente vai lembrar sempre do primário, que é onde tudo começa, certo? O primário é onde todas as atividades, é dali que se inicia as outras atividades. Então, primário, primeiro. Atividades que envolvem a agricultura, a pecuária, a matéria-prima. Quando eu falo em secundário, a gente está falando de outras atividades econômicas que estão relacionadas à indústria, por exemplo. A indústria vai converter aquela matéria-prima em produtos. A indústria vai fabricar os produtos que nós utilizamos no dia a dia, seja ele qual for. E por fim, o terciário nada mais é do que a prestação de serviço. É como se fosse uma finalização dessas atividades. Então, quando eu vou ao supermercado, quando eu vou a um hospital,
quando eu vou à escola, quando eu vou a um hotel fazenda. Todas essas atividades são terciárias, por isso são chamadas de serviços. São prestações de serviços que nós obtemos depois dessas duas etapas concluídas, tá, meus amores? Não há, na página 32, certo? Vocês farão para mim essa atividade, desafio, tá? Vocês vão me responder essa atividade e enviará para mim, como nós temos já o costume, e eu vou verificar se está correta, tá certo? Então, no momento, pelo menos por enquanto, é a nossa aula de hoje. Vocês acabaram de aprender justamente as atividades econômicas e seus produtos. Então, quem tiver com alguma dúvida sobre o que eu acabei de explicar, me envia no privado ou até mesmo no grupo, que qualquer dúvida eu tento diminuí-la ou também tirá-la, tá certo, meus amores? Então fiquem com Deus, viu? Por enquanto é só. Vocês me enviem a atividade de vocês, tá certo? Um beijo bem grande. Até a próxima aula, se Deus quiser.